Olá pessoal, tô de volta outra vez. Pessoal, desta vez eu quero falar sobre sonhos. Quem não tem sonhos, né? Todos nós temos sonhos. Sonho, seja rico, seja pobre, não importa a sua posição, todos nós temos sonhos. Sonho é algo que nos mantém vivo. E desta vez eu quero falar de um sonho de um personagem bíblico que parece muito com os nossos sonhos. Eu te pergunto, você tem sonho? Você já sonhou alguma vez fazendo algo que te faz ser diferente, notável? Ser diferente na tua família, respeitado, considerado, uma pessoa honrada? Pois bem, é sobre Davi que vou estar falando outra vez. E desta vez eu quero ler um texto muito conhecido que está baseado no livro de Salmo, um dos salmos mais conhecidos que existe. Quem sabe você já se pegou muitas vezes fazendo a leitura. E de que salmo estou falando? Salmo número 20, Salmo 23. Diz assim, escute comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigere a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e que a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E nesse texto aqui, pessoal, eu acredito muito que é algo de Deus. Toda pessoa tem sonhos, e quando um ser humano começa a sonhar, desde a sua infância, desde a sua meninice, todos nós temos sonhos. A criança, por muitas vezes, ela passa em um lugar, e ela vê um brinquedo lá por trás da vitrine, e ela olha assim, e disse, quem dera se eu pudesse ter esse brinquedo. Quem dera se meu pai comprasse para mim, eu pudesse comprar para mim. Mas nós não temos condições. Mas um dia, quando eu crescer, ou quando eu envelhecer, eu vou realizar este sonho. Bom, eu também tive sonho quando criança. E tive sonho quando era, às vezes, coisa boba, coisa simples. Mas que eu quero dizer que todos nós temos sonho. Eu tive um sonho simples, bobo, na minha infância, mas era sonho. Eu tinha 2 sonhos na minha infância. Um dos meus sonhos, você vê como é que era bobeira, era comer uns 2 a 3 ovos cozidos sozinho. E eu botar aquilo na minha cabeça, um dia eu vou comprar um bocado de ovo, botar para cozer, de ovos, né, na verdade. E eu vou botar lá e vou comer sozinho. Um segundo sonho era aquelas mortandelas grandes, grandona, que vem, eu acho que dá uns 2, 3 quilos. Disse, um dia quando eu me casar, que eu sair de casa, eu vou comprar uma bichona dessas mortandelas bem grande. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz depois que eu me casei. Cheguei em casa com a cartela de ovos. E aí botei para cozer ali uns 6 ovos e comi, fiquei satisfeito. Rapaz, porque aquilo era sonhos que minha mãe botava um prato de comida e dividia ali. Era um ovos para 2 pessoas, 3 pessoas. Então assim a gente ficava dividindo ali um fragmento, coisinha pequena. Isso é sonhos pequenos. Tem pessoas que têm sonhos grandes e sonhos pequenos. E os sonhos de Davi? Davi tinha sonhos de rei. Davi tinha sonho de um grande líder.
Ele só não sabia que ele seria um dos líderes mais respeitados da história humana. Que ele seria o segundo maior rei da história, ou o segundo rei registrado para marcar a história da humanidade. E da sua linhagem viria Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Ele não sabia disso. E parece que há uma ligação entre o que está escrito no livro de 1 Samuel capítulo 16 e o que está escrito no livro de Salmo 23. Porque lá em 1 Samuel capítulo 16, Davi, ou no capítulo 17, no versículo 34 e 35, diz que Davi, ele sai do campo e depara com os inimigos, sendo, na verdade, procurado ali se distanciar dos seus inimigos, porque havia batalhas, havia guerra. Todavia Davi, ele sabia que Deus era com ele, ele ia enfrentar um gigante, e Deus ia abençoar ele ricamente, poderosamente, e ele ia vencer um grande inimigo. Aquele inimigo ali não estava no sonho de Davi, aconteceu. Pô, bem, mas eu quero falar o seguinte. Quando Davi, aqui no Salmo 23, ele disse: o Senhor meu pastor e nada me faltará. Eu vejo sonhos ali. Davi é um lugar perigoso, cheio de leões, procurando as ovelhas para devorar. E ele sozinho. Às vezes a gente olha assim, algumas histórias da Bíblia, até acha que não tinha problema. Mas algumas famílias na história da Bíblia tinham problema seríssimo. E Davi, enquanto os irmãos, os marmanjos estavam em casa, uma criança estava no campo pastoreando ovelhas, cercado por urso. Ele disse assim diante do rei Saul, no capítulo 17: eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai quando os leões vieram. E eu peguei pela sua barbicha e arranquei as ovelhas da mão do leão. E da mesma forma eu fiz com o urso e Deus me deu vitória. Mas aqui ele diz assim: o Senhor meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz repousar em pastos verdejantes. Ele falava que à noite ele deitava naqueles pastos. E Deus guardava ele, livrava ele. Porque ele falou que nenhuma vez os leões, os ursos levaram as ovelhas do pai dele. Nenhuma vez. Porque Deus era com ele. Então ele começou a dizer assim: um dia, eu tenho certeza que um dia eu vou estar em um lugar, vou ter um reinado, eu vou poder dormir em paz. Porque quem é que dorme em paz? Cercado de leões, de urso. Um dia eu vou ter um banquete para mim, cercado de pessoas importantes, e eu serei rei. Porque ele falava assim: unge a minha cabeça com óleo. E se ungia com óleo naquela época, reis. Então ele tinha sonho de rei. Era sonho que Davi tinha. Ele dizia: unge a minha cabeça com óleo e prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Os inimigos de Davi lá eram leões e urso, lobos e outros animais, como a serpente do deserto. Mas ali ele tinha sonho, saber que um dia os seus esforços, até parece que ele entendia, conhecia muito bem as leis de Deuteronômio: vossos filhos serão diferentes dos vossos pais. Ele disse: eu serei rei. E naquele momento de sonho, de conquista, ele dizia: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Olha só o que acontece. Enquanto os irmãos de Davi aspiravam se assentar na mesa e se alimentar, Deus manda um profeta ali para que pudesse ungir um rei. Mas aonde estava o rei? Ele estava deitado em uma grama. Ele estava cercado pelos inimigos. Ele estava sozinho e não havia uma mesa para ele. O que Deus faz? Manda preparar uma mesa exclusiva para ele. Porque os primeiros inimigos de Davi eram os da própria família.
Você vê quando ele chega lá nos inimigos, que ele diz: o que tu vieste fazer aqui, Davi? Vieste zombar de nós? E ele se levanta e caçoa do seu irmão e manda Davi para casa, porque eles achavam que Davi não era ninguém, não sabendo eles que Davi já era ungido por Deus. Ele já tinha escolhido, separado por Deus por causa das suas qualidades. Então nós vemos que um líder, ele tem desafio. Um líder, ele precisa de refrigério, porque quantas vezes que ele está com a cabeça quente, cheio de problemas e precisa ser resolvido. Hã? Um líder também tem medo, ele enfrenta seus medos. Mas ele enfrenta com entusiasmo. Ele não tem medo de encarar. É um medo que é desafiado. Tá? E outra coisa, um líder precisa também de pessoas que protegem. Ele era desprotegido pela sua própria família. Que família é essa que manda uma criança, um adolescente, no meio do deserto cuidar de ovelha? Quantas famílias que vivem assim? Que deixam a parte dos membros da família, Deus dará. E por último, Deus gosta de pessoas que trabalham, que têm coragem de trabalhar. Ele estava lá no campo, e o profeta usado por Deus disse: ninguém se assenta até o menino chegar. Você pode até ter muito trabalho, mas um dia alguém vai ter que curvar-se diante de você e dizer que você foi um vencedor, que você venceu, que ninguém conseguiu passar por cima de você. Ou outros chegam até a dizer: teve que te engolir. Então você vai vencer e ser o grande conquistador. Se você gostou, dê um like, clique aí, aperte o sininho, tá? Eu agradeço, até a próxima, divulga este canal, que será de muita importância, tá bom? E obrigado a todos.